Você sobre a ceia do Senhor, o banquete da graça. Nós vamos conversar isto à luz de 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 34. Diz a Bíblia que Jesus estava reunido com os seus discípulos no cenáculo, a sua alma estava profundamente triste. Judas Iscariotes já havia vendido Jesus por 30 moedas de prata e Satanás já estava cirandando com Judas Iscariotes. Os discípulos falavam entre si quem deles era o maior. Jesus surpreende esses homens, pegando uma bacia, cingindo-se com a toalha e começando a lavar os pés dos discípulos. Depois Jesus Cristo institui a ceia do Senhor, que é um sacramento e uma ordenança de Jesus à sua igreja. Jesus Cristo toma um pão e o parte e diz: "Isto é o meu corpo, que é partido por amor de vós. Tomai e comei, fazei isto em memória de mim." Depois toma um cálice e diz: "Este cálice é o cálice da nova aliança em meu sangue. Tomai e bebei dele todos." Mais tarde, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, vai normatizar e estabelecer alguns princípios que devem reger a prática deste sacramento na vida da igreja. E ele vai nos ensinar algumas coisas muito importantes para participarmos da ceia do Senhor. A primeira coisa que Paulo mostra é que nós precisamos olhar para trás. A ceia é um banquete que deve levar os olhos da igreja para o Calvário, para a cruz, para o passado. Porque a Bíblia diz que todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor. E aqui alguns pontos valem destacar. Primeiro, a ceia fala para nós do grande amor de Jesus, porque ele institui a ceia na noite em que foi traído. Mesmo sendo traído, mesmo sendo alvo da perseguição, da traição, da crueldade, da maldade mais extrema, ele demonstra o seu amor mais profundo, de uma entrega pessoal e sem reservas, à morte de cruz, para nos redimir. A segunda coisa importante a destacar é que a ceia não é um funeral, a ceia é uma festa, porque diz a Bíblia que Jesus toma o pão e dá graças ao Pai. Ele celebra uma Eucaristia, ações de graças, louvor, alegria, entusiasmo. Jesus não foi para a cruz murmurando e lamentando, como que um cordeiro que vai para o matadouro, escoiciando aqueles que o prendem. Mas Jesus vai como ovelha muda. Jesus vai para a cruz como um rei caminha para a coroação. Ele não levou em conta a ignomínia da cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. A alegria de nos comprar, a alegria de nos conquistar com o seu amor. A ceia fala desta alegria do Salvador em nos redimir dos nossos pecados e em nos comprar para Deus. Terceira verdade que nós precisamos entender nesta olhada para o passado é que Cristo morreu não para possibilitar a nossa salvação apenas, mas Ele morreu vicariamente, substitutivamente. Ele diz: "Este é o meu corpo que é dado por vós." É tão importante entender isso. Jesus Cristo não apenas possibilitou a nossa redenção, mas Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu pelas suas ovelhas. Ele verteu seu sangue pelas suas ovelhas. Ele deu a sua vida pela sua noiva. Ele morreu a nossa morte. Ele carregou no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades.
Ele foi moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. De tal maneira que aquela pessoa por quem Cristo morreu, agora pode ter consciência do perdão, da redenção e da sua completa salvação. Precisamos olhar para o passado, para entender e saber o que Cristo fez por nós lá na cruz. O que é importante entender é que Jesus fez tantos milagres extraordinários. Ele ensinou verdades sublimes. Jesus não foi um alfaiate do efêmero, Jesus foi um escultor do eterno. Ele ministrou verdades benditas e eternas. No entanto, ele quer ser relembrado pela sua igreja, não por causa de seus milagres, nem mesmo de seus ensinos, mas por causa da sua morte. Ele institui esse sacramento para que a igreja sempre relembre da sua morte, do seu sacrifício na cruz do Calvário. Segundo lugar, nós temos que olhar para frente, todas as vezes que estamos celebrando a ceia, porque Paulo diz que nós devemos celebrar a ceia e quando celebramos, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Em outras palavras, a ceia do Senhor é uma celebração de esperança. Nós aguardamos a parousia, nós aguardamos a volta de Jesus. Nós temos os nossos olhos fixados nessa esperança bendita de que Jesus vai voltar gloriosamente, pessoalmente, vitoriosamente, para buscar a sua igreja e para reinar com ela para sempre. Nós não estamos presos àquela ideia equivocada da história, de que a história caminha para um caos, de que a história não tem sentido, de que a história está dando voltas em círculo, que ela é cíclica, como pensavam os gregos. Não. A história caminha para uma consumação final e gloriosa de Jesus Cristo e da sua igreja. Jesus vai voltar. As profecias apontam para isso. Os sinais da volta de Jesus são muito eloquentes. O mundo está sendo este palco preparado para este grande, maior acontecimento da história da humanidade. A volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Todas as vezes que nós nos assentamos ao redor da mesa do Senhor, nós estamos colocando os nossos olhos para frente, aguardando esta bendita esperança da volta do nosso grande Deus e Redentor Jesus Cristo. Mas em terceiro lugar, nós precisamos entender que além de olharmos para trás, para a cruz, além de olharmos para frente, para a segunda vinda, nós precisamos também olhar para dentro. O apóstolo Paulo diz que nós não podemos sermos apressados ao nos assentar ao redor desta mesa. E ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quem não discerne o corpo e o sangue de Jesus, come e bebe para a sua própria condenação. Agora a pergunta a ser feita é esta: como é que nós podemos participar da ceia do Senhor de forma digna? Nós não somos dignos. Nós não temos virtudes em nós mesmos suficientes para participarmos de forma digna deste banquete. Eu concordo com o que o grande reformador João Calvino disse acerca deste assunto. A nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Nós não somos dignos, mas por causa da dignidade de Jesus, dos méritos de Jesus, confiados na morte sacrificial de Jesus e dos méritos que Ele tem, nós podemos participar da ceia de forma digna. Nós temos que examinar a nós mesmos, não para fugir da ceia, mas para participarmos da ceia. Nós não devemos fugir da ceia por causa do pecado, nós devemos fugir do pecado por causa da ceia.
A ceia do Senhor é um momento de autorreflexão, de exame pessoal, de arrependimento e de volta para Deus. A Bíblia diz ainda que nós precisamos examinar a nós mesmos, porque, de fato, a ceia é uma festa. E temos que perguntar, então, eu tenho vida para participar da festa? Eu conheço o dono da festa? Eu tenho apetite espiritual para saborear as iguarias desta festa? Eu tenho vestes preparadas, lavadas, alvas, de justiça, para participar desse banquete? Eu tenho vida. Segundo, nós precisamos entender que a ceia do Senhor é o verdadeiro alimento espiritual. O pão continua pão, o vinho continua vinho. Não há nenhuma mudança de substância nesses elementos. Mas estes elementos, pão e vinho, são um símbolo espiritual do corpo e do sangue de Cristo. Então eu preciso perguntar, eu acredito que Jesus Cristo morreu em meu lugar. Eu creio que Ele morreu pelos meus pecados. Eu já recebi Jesus Cristo como Senhor da minha vida e eu creio que o seu sangue é suficiente para me lavar de todo o pecado. Porque se eu for participar da ceia sem estas convicções e sem essas verdades reais na minha vida, eu estarei participando da ceia do Senhor de forma indigna e serei réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo chega a dizer mesmo que nós devemos julgar a nós mesmos, para não sermos condenados com o mundo. A igreja de Corinto cometeu muitos erros, muitos equívocos, deslizes com respeito à ceia. Eles tinham uma festa antes da ceia, a festa do amor, onde as pessoas tomavam a refeição comum, só que naquela igreja os ricos ficavam de um lado, os pobres do outro. Os ricos se embebedavam, os pobres passavam fome. E Paulo diz, olha, o que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor. Vocês estão comendo e bebendo para pior. E por isso a disciplina de Deus veio sobre a igreja. Havia pessoas fracas, havia pessoas doentes, haviam pessoas que já estavam mortas. Porque Deus disciplinou aquela igreja, porque não levou a sério a ceia do Senhor. Nós precisamos ter cuidado, precisamos ter reverência, precisamos nos preparar para participarmos de modo digno da ceia do Senhor. É importante que Paulo está dizendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Em outras palavras, eu não sou constituído juiz do meu irmão. Não tenho competência para julgar o meu irmão e nem para examinar o meu irmão. Eu preciso examinar a mim mesmo. Porque, na verdade, se nós nos ocuparmos dos nossos pecados, nós não teremos tempo para ficar julgando e vendo um cisco no olho do nosso irmão, quando muitas vezes nós temos uma trave nos nossos próprios olhos. Finalmente, o apóstolo Paulo nos ensina que depois de olhar para trás, para a cruz, de olhar para frente, para a segunda vinda, de olhar para dentro, para nós mesmos, para nos julgarmos a nós mesmos e examinarmos-nos a nós mesmos, nós devemos olhar ao redor. Porque, na verdade, quando nós participamos da ceia, nós somos um só pão, nós somos uma só família, nós somos um só rebanho, nós somos uma só igreja, nós somos um só povo. Eu tenho que discernir o corpo físico de Cristo que foi para a cruz, e foi partido, seu sangue vertido, mas eu tenho que também discernir o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Em outras palavras, eu não posso me assentar ao redor da mesa do Senhor com mágoas no meu coração, com reservas em relação ao meu irmão, nutrindo ressentimento na minha alma. Eu preciso perdoar para ser perdoado. Eu preciso amar para ser amado. Eu preciso estender a minha destra de companhia ao meu irmão que está do meu lado, porque esta mesa não é da igreja A, não é da igreja B. Esta mesa é a igreja, é a mesa do Senhor Jesus. É o banquete da graça. É um momento em que o povo de Deus se reúne para reconhecer o sacrifício de Cristo, para aguardar a volta de Cristo, para arrepender-se de seus pecados e para demonstrar o seu amor e a comunhão com seus irmãos. A grande pergunta é, você
quando participa da ceia do Senhor, tem feito isso de modo digno do Senhor? Você tem se alimentado deste pão que desceu do céu? Você tem tido apetite pelas coisas de Deus? Você tem fome do pão da vida? Hoje mesmo você pode experimentar esta bênção de conhecer a Jesus, de render-se a Jesus, de ter comunhão com Jesus e de depois, com muita alegria, junto com o povo de Deus, participar deste banquete da graça. Eu quero orar em seu favor. Eu quero colocar sua vida diante de Deus. E neste momento você pode, onde você está, reconciliar-se com Deus por meio de Jesus. Entregar seu coração a Cristo e viver na presença de Cristo e para a glória de Deus. Ore comigo. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra, pela instrução que ela nos traz. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos o que aconteceu na cruz. Ajuda-nos a ter olhos abertos para aguardarmos a volta do Senhor Jesus. Ajuda-nos a olharmos para dentro de nós mesmos, para nos examinarmos, para nos julgarmos, para não sermos condenados com o mundo. E ajuda-nos a olharmos ao nosso redor, para os nossos irmãos, para amá-los e para edificá-los com a nossa vida, com o nosso testemunho. Muito obrigado, Senhor, pela instrução da Tua palavra. Aplica esta mensagem ao coração daqueles que nos assistem, pois esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Também